primeira vez que a gente tocou junto. Eu só tinha, até então, só tinha ouvido falar do Félix, mas não o conhecia pessoalmente. E nesse show foi quando a gente se conheceu, tudo. Não teve muita questão de empatia musical por causa do trabalho em si, como estava muito arranjado, com muitas coisas, a gente estava mais preocupado em tocar o que estava o que estava escrito do que improvisar, que acho que é o ponto forte aqui do Duo 13, a questão da improvisação. E a gente já começou a ficar brother, que a gente ficou no mesmo quarto lá no hotel, eu passava o dia rodando na cidade, e à noite tocava, foram 3 dias que a gente passou lá em Goiás. Foi uma curtição boa. E um tempo depois, acho que sei, uns 2, 3 anos depois, mais ou menos em 2003, a gente foi tocar em Pirinópolis, num bar. Foi também com a Karine. E foi daí que começou a gente, foi o início do Duo 13, né? A parte embrionária do Duo 13. Que lá a gente fazia várias músicas de improviso. Então, tipo, só tinha tocado com o Félix num show 2, 3 anos antes, e a gente começou a tocar música de improviso e tudo que a gente inventava dava certo.
A primeira ideia musical para o Du 13, eu acho que foi a partir daquele momento da Tua Música, né, do Du 13, ele compôs uma música para um CD que ele estava fazendo solo, o Hamilton, e ele chegou, me apresentou a música, e eu acho que foi a partir daí que a gente começou a ver que ia acontecer mesmo o Du, né. Aí eu já tinha algumas composições, comecei a mostrar para ele devagar as minhas composições que eu tinha para violão, que encaixava com baixo e violão, e a gente começou a criar várias ideias juntos, né. E o que era engraçado que ele colocou aí é que a gente quase não ensaiava, né, a gente combinava o que ia fazer, eu mandava uma música para ele, mandava uma para mim, e a gente tocava e deixava acontecer, né.
Pra mim, improvisação é uma mescla, cara, de 2 coisas, assim, de várias coisas, mas primeiro o sentimento, você tem que compreender muito bem a música. Eu penso assim, eu compreendo o que está acontecendo naquela música, né, a partir da ideia, ou ela é rápida ou se ela é muito lenta, e cada tipo, cada história na música eu vou improvisar de uma forma. E o improviso em si, ele tem que ter a parte do estudo, você tem que saber os caminhos para onde você segue de acordo com a harmonia, o que vai soar melhor, o que não vai soar melhor, e tem que ter a parte do bom gosto, né, você saber onde você coloca muita nota, onde você coloca pouca nota, e eu acho que o improviso é mais questão sentimental mesmo, questão do momento, de você estar curtindo aquilo ali e criar uma melodia em cima daquilo, né. Eu já vi vários mestres que passaram na minha vida me ensinando assim, quando você improvisa, você tem que pensar mais com a ideia do coração mesmo, de tentar compor uma música.
antes de gravar o disco, a gente até já foi mais solto. Com a gravação do disco, a gente ainda amarrou um pouco, mas sempre tenta deixar a brecha da. Eu já não diria nem do improviso em si, porque esse improviso que a gente sempre fala que é uma característica do duo, não é a questão de você estar simplesmente fazendo um improviso em cima de uma harmonia específica, como se usa normalmente. Além disso, tem as nuances que, à medida que um vai tocando e o outro vai escutando, seja na melodia da música, seja numa hora de uma improvisação, seja em qualquer parte, na hora que um puxa uma ideia, o outro compra a briga. Essa, assim, acho que é a maior questão de improviso do Duo 13, o que mais funciona, assim, o que a gente mais, bom, pelo menos o que eu mais curto de estar fazendo, é isso, são as nuances que às vezes até passam desapercebido para o ouvinte, mas a gente que toca as músicas, a gente sabe que teve uma coisinha diferente lá, que um dos dois puxou e o outro comprou a briga.
nome do O13, né, surgiu lá em Perinópolis, exatamente naquele café da manhã. A gente estava tomando e disse, cara, vamos tocar sério mesmo, vamos estudar, compor música, fazer um trabalho. Aí o Félix topou. Disse, cara, já tem até o nome. Ele perguntou, qual é essa? Duo 13. Duo 13 cara, só soma as cordas do violão e do baixo. Eu sempre, nesse final de semana, eu tocava lá só com baixo de 6 cordas, né? A gente somou as 7 mais as 6 e deu o Duo 13.
quando eu comecei a ver o Félix tocando, eu vi que além disso, além de toda essa tranquilidade, dessa simplicidade, ele era um exímio instrumentista. E das coisas que eu mais admiro ele como músico, é a primeira facilidade como esse cara toca nota, cara. É impressionante como ele toca muita coisa e sai tudo muito bem. As composições dele, assim, são belíssimas, belíssimas. Até sempre nos shows eu fico brincando, dizendo que as músicas malucas são do CD, né? As músicas malucas são as dele, as normais são as minhas.
nasci em São Paulo, mas fui criado boa parte da minha vida em Minas Gerais, Pirapora, cidade das Barrancas do São Francisco. E e estudei a minha vida inteira, comecei autodidata, né, através do meu pai, que é violonista de 7 cordas, e depois com 14 anos eu entrei para um conservatório de música, em Montes Claros, em Minas Gerais também. A partir daí, 2, 3 anos de estudo, eu fui para São Paulo, voltei para São Paulo. E lá comecei a ter o contato com grandes músicos e tal. Eu tenho hoje até o agradecimento, assim, de músicos como Francisco Araújo, que foi o meu mestre em São Paulo, Inácio de Oliveira. E depois disso eu vim passar as férias aqui em Brasília, que eu nem família eu tinha aqui. Vim passar umas férias porque eu tenho um primo aqui, na verdade, tinha esse familiar, um primo e uma tia. E eu vim passar essas férias aqui e acabei conhecendo o Hamilton de Holanda, o Fernando César, no auge do Dois de Ouro. E eles foram os caras que me acolheram aqui através do Clube do Choro. Final da década de 90, início de 2000, eu conheci o Hamilton de Holanda, entrei no grupo Dois de Ouro, passei 3 anos tocando com eles, gravei 2 discos. E comecei a me interessar também para a questão de carreira solo, né? De colocar minhas composições para rodar. Em 2004, gravei meu primeiro CD, o Altos e Baixos, que paralelo a isso daí, o Duo 13 a gente já estava começando a tocar, até nesse disco tem a primeira gravação do Duo 13, a música Duo 13.
E o trabalho seguinte já foi gravar o CD do Duo 13, né? Que a gente gravou agora em 2007. E de lá para cá, aí, sempre fazendo vários shows. Eu trabalho também muito com produção e arranjos, então eu estou sempre dentro de estúdio, gravando um, gravando com o outro, produzindo, escrevendo, fazendo, tocando também nos shows, em teatros. A gente viaja também, até com uma boa frequência que a gente viaja. Aí, no ano passado, a gente gravou o disco de mais um outro grupo de música instrumental, que é o Galinha Caipira Completa. E agora já estou preparando a gravação do segundo disco solo.